Olá, tudo bem? Meu nome é Natália Frasato e eu fui convidada para conversar com vocês sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é reflexologia podal. Na nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre benefícios, a gente vai falar sobre a área e eu quero demonstrar um pouquinho de alguns pontinhos para vocês conhecerem a reflexologia. Antes de eu começar sobre o nosso tópico especificamente, eu quero falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu tenho formação do curso técnico de massoterapia, tenho formação em graduação de educação física, duas pós, uma em gestão escolar e coordenação pedagógica e a outra em acupuntura. Tem algumas formações específicas em terapias complementares integrativas, como aromaterapia, cromoterapia, reiki e algumas outras técnicas. Mas aqui a gente está para conversar sobre a reflexologia. Então, eu atuo nessa área há mais ou menos 16 anos trabalhando com reflexo, com massagem, com tantas outras técnicas, tá? Essa técnica, ela traz aí um benefício maravilhoso para o corpo, porque a gente está trabalhando com microsistemas. Então, esse tema, ele é bem interessante, dá para a gente trabalhar com o cliente e dá para a gente trabalhar na gente, principalmente nos nossos familiares. Isso é bem interessante. Vamos lá? Quero mostrar um pouquinho para vocês sobre o assunto. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema, que é reflexologia podal, e meu nome é Natália. Estou deixando também aqui para vocês o contato do meu Instagram. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato por lá. É o Nath M Frasato, Nath com I e M Frasato tudo junto, tá? Também trouxe para vocês alguma referência de reflexologia, tanto de mãos quanto de pés. É o livro de reflexologia das mãos da Denise Brown. É um livro que vai trazer algumas práticas de massagem das mãos. O Guia Completo de Reflexologia e a Bíblia de Reflexologia. São dois livros que também trazem aí ilustrações tanto de pés e mãos. A Reflexologia e os aspectos relacionados à saúde é um livro que ele trata mais para um aspecto mais prático, onde ele traz as doenças e os pontos que a gente pode trabalhar nesse atendimento. A Reflexologia Podal da Coabara, ele é um livro que ele traz aí uma visão mais oriental. Ele traz uma mistura um pouquinho da medicina tradicional chinesa e de como a gente pode tratar através da reflexologia. E a Reflexologia Podal, Sua Saúde através dos Pés, é um livro do Osni Tadeu, é um livro aí brasileiro que traz referências como mapas relacionados às áreas do pé e pontos. Então ele traz esses dois mapas tanto para áreas que a gente vai tratar, quanto para pontos. Nos nossos slides aqui eu trouxe uma representação desse livro para vocês. Então, essas são as principais referências que a gente tem com relação à reflexologia, e fica aí como um material, caso você tenha interesse, caso você goste, para consultar. Então, antes da gente entender o que é reflexologia podal, a gente precisa distinguir o que é uma reflexoterapia do que é uma reflexologia podal. A reflexologia podal, ela está dentro das reflexoterapias. As reflexoterapias, elas trabalham com microsistemas que estão presentes no nosso corpo, como no seu pavilhão auricular, como na sua cabeça, como nos seus pés, como na região da face. Então, cada partezinha do seu corpo pode ter um microsistema, né? Então, a gente fala que é um recurso considerado natural, complementar e integrativo. Antigamente, utilizava o termo de alternativo, de terapia alternativo, mas ela não é alternativa, ela é complementar integrativo. O alternativo, ele fala ou uma coisa ou outra. E quando a gente trabalha com reflexoterapia, a gente pode trabalhar com ela e a gente pode trabalhar, por exemplo, com tratamento alopático, a gente pode integrar ela a uma drenagem, a gente pode complementar um tratamento de drenagem para emagrecimento, um tratamento para um tratamento psicológico para uma ansiedade, para uma depressão, utilizando as reflexoterapias. Então, eu não preciso deixar de tomar um medicamento, eu não preciso deixar de fazer um tratamento para receber as reflexoterapias. Ela pode complementar, ela pode fazer parte desses tratamentos.
A reflexoterapia, ela é interessante porque é só a gente fazer uma pressão naquela área e essa pressão ela vai estimular quando se tem necessidade de estimular, ela vai acalmar a região quando tem necessidade de acalmar. Ela tem aí uma finalidade de equilibrar o organismo. Então eu não preciso girar sentido horário, anti-horário, fazer pressões intermitentes. A pressão que a gente faz na reflexologia podal pode ser uma fricção, pode ser movimentos circulares, depende aí da técnica que a gente vai acabar utilizando. Mas uma pressão na região, ela já vai fazer um estímulo no órgão correspondente, na região que a gente está precisando fazer o tratamento. Toda vez que eu gero essa pressão, eu gero um estímulo fisiológico. Então, se eu pressionar o ponto do intestino, eu vou estar mandando uma informação para o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai decodificar essa informação e vai responder, por exemplo, aumentando o movimento peristáltico para que o intestino funcione melhor. Então, toda vez que eu gero uma pressão nessa região, na região representante, na reflexologia, ela vai gerar estímulos e o nosso corpo ela responde, seja movimentando mais, seja acalmando. Isso serve tanto para o nosso corpo, ao aspecto físico, mas também serve para a nossa mente, para ajudar a relaxar. Sempre a finalidade das reflexoterapias, de forma geral, é de trazer um equilíbrio para o corpo, nada mais é do que a homeostasia. Então, essa homeostasia que a gente sempre está buscando, que é esse equilíbrio, a reflexologia ela ajuda nesse tratamento. E agora eu quero perguntar para vocês sobre a importância dos pés. O quanto que você dá uma importância para ele? Como que você tem cuidado desses pés? Geralmente, a gente dá importância para os pés quando ele está machucado, quando ele está ressecado, quando ele está dolorido. Caso contrário, muitas vezes a gente esquece dele. A gente esquece da importância que ele leva a gente para cima e para baixo o tempo todo. Percebe quando uma mulher usa salto alto? Já percebeu como a gente se queixa com relação às dores nos pés? Pensa que um calçado aí de 4 centímetros é o ideal para deixar a pisada mais proporcional, para a gente não jogar tanto peso do nosso corpo na ponta dos pés ou quanto nos calcanhares. Se quiser testar, fique na ponta dos pés e teste jogando peso lá para a ponta do pé. Ou faça jogando peso lá no calcanhar e vai percebendo essa sensação de cada região onde você coloca o peso do seu corpo nos pés. O ideal é que a gente jogue o peso proporcional tanto nos dedos, quanto na calcanhar, quanto na lateral do seu pé. Esse peso seja proporcional. Se a gente está com sobrepeso, por exemplo, a gente também está jogando uma sobrecarga nos pés. Se a gente não está hidratando os pés, aí corre um risco muito grande de você ter lesões no pé e ter aí um processo infeccioso, gerar uma infecção nos seus pés. Assim como uma sobrecarga excessiva pode gerar fascite plantar e é aquelas agulhadas que às vezes coloca o pé no chão e sente dores. Então, já dou uma dica para vocês, depois de vocês assistirem essa minha mini palestra, faça um escalda-pés, pega uma água quentinha, uma bacia, coloca numa bacia essa água quentinha e depois coloque os pés de molho, se quiser colocar um chá, alguma coisa que ajude, um óleo essencial que ajude aí a também trazer um aroma. Cuide um pouquinho dos seus pés e perceba os benefícios que tem da gente cuidar deles, depois passar um creme hidratante para dormir, colocar uma meinha aí, só para a gente ajudar a manter essa hidratação. Faz o teste, depois eu quero que vocês me contem. E vamos falar então especificamente da reflexologia podal. Então, Tashiro traz essa como a ciência e a arte que lida com o princípio de que os pés e nas mãos existem áreas de reflexos que correspondem a todos os organismos, glândulas e partes do corpo. Então, tanto no pé quanto na mão, a gente tem essa representação, onde a gente pode tratar. A Kuwabara, ela traz aí uma referência sobre a reflexologia como é uma terapia caracterizada pela aplicação nas zonas reflexas dos pés que refletem
todo o nosso corpo, até mesmo os órgãos internos, com o objetivo de prevenir, tratar e conservar a saúde, promovendo o equilíbrio físico e emocional. Então, o ideal de toda terapia integrativa e complementar é de que prevenir. Esse é o ideal. Então, quando eu vou fazer uma massagem lá nos pés e trabalhar pontos como cabeça, intestino, coluna, o ideal é que ela serviria para prevenir. Mas ela não serve só para prevenir. Se eu tenho uma dor nas costas, eu posso massagear a região da coluna. Se eu tenho dor de cabeça, eu tenho um excesso de pensamento, eu posso massagear os dedos dos pés. Tudo isso para ajudar no tratamento e tratar para aliviar essas dores, desconfortos, esse excesso de pensamento, a gente consegue tratar. Ou simplesmente para manter a saúde do jeito que ela está. Uma pessoa, por exemplo, com uma doença crônica, como uma diabetes, uma hipertensão, a gente pode massagear e manter a saúde dela, não que se agrave, mas que ela se mantenha do jeito que está. Assim como um paciente oncológico que precisa de uma indicação médica, mas que a gente às vezes pode ajudar a manter um aspecto emocional, um aspecto físico aí de equilíbrio. E esse principal benefício que a gente tem da reflexoterapia, que é o equilíbrio tanto físico quanto emocional. Então a gente trabalha esses dois aspectos, tanto o aspecto físico, então dores no corpo, dor de estômago, uma má digestão, um intestino que não está funcionando direito, a gente consegue trabalhar. Mas uma ansiedade, uma depressão, um cansaço, uma fadiga, com uma reflexologia podal, também é possível a gente tratar. Então, a gente consegue atender diversos clientes, se não todos, tá? Não são todos porque a gente tem aí algumas contraindicações, mas grande parte da população é possível a gente tratar com uma reflexologia. Desde criança até idoso é possível a gente fazer o atendimento. Crianças, geralmente, a gente trabalha com zonas, com áreas reflexas, mas é possível tratar desde o bebezinho recém-nascido até o idoso. Tudo bem? Não há faixa etária, não há gênero que a gente não possa tratar. A gente pode sim e deve. Reflexologia podal, também é conhecida como reflexologia dos pés ou até massagem reflexas dos pés. É uma técnica de massagem que utiliza pressão em determinados pontos dos pés, aos quais correspondem regiões e até órgãos do nosso corpo humano. De acordo com o grau de desconforto experimentado nos pontos trabalhados, é possível perceber quais partes do corpo registram desequilíbrio. Então fica uma dica para você: pega um mapa de reflexologia e faz uma palpação nesse pé. E essa palpação que a gente pode fazer nos pés, a gente pode perceber se a pessoa está tendo desequilíbrio ou não, se a gente consegue reequilibrar ela. Então, a massagem nos pés, também é possível a gente tentar identificar possíveis desequilíbrios. Conheço relatos, por exemplo, de pessoas que fizeram palpação em pontos e que tinha câncer naquela região. Então, por exemplo, na região de bexiga, pressionar e perceber se está com uma cistite, um processo inflamatório, pressionar pontos como no intestino e perceber se tem gases. Às vezes a pessoa nem está percebendo o desequilíbrio na região, mas quando a gente apalpa ela, é possível a gente perceber esses desequilíbrios. Então é importante todo o atendimento fazer uma palpação, uma inspeção na área para que a gente perceba se há desequilíbrio ou não e identificar as áreas que há necessidade de tratamento. Trouxe aqui um breve histórico para vocês conhecerem sobre a reflexologia podal. Então, há relatos dessa utilização da técnica de mais de 5.000 anos, tanto na China, quanto na Grécia, quanto no Egito. No Egito tem uma referência aí bem interessante num túmulo encontrado em Saqqara, e esse túmulo ele data entre 2300 e 2500 antes de Cristo, que era de um médico. E essa pintura, essa primeira imagem que a gente vê em cima, que ela traz 4 pessoas, 2 recebendo a técnica e 2 pessoas fazendo.
Na primeira dupla, eles estão fazendo uma reflexologia dos pés, na segunda dupla, uma reflexologia das mãos, um tratamento de massagem tanto nos pés quanto das mãos. E essa gravura, ela traz aí um aspecto de recuperar a saúde. Então, é uma forma de tratar as pessoas e já sabia-se que era possível através dos pés e das mãos. Ali a gente tem uma imagem grega e ela traz também uma massagem no pé de um atleta com essa finalidade de trazer um equilíbrio. Então a gente tem aí o Fitzgerald, que é considerado o pai da reflexologia podal. Ele era do departamento de otorrinolaringologistas e ele trabalhava com percepção de áreas, regiões em que ele poderia anestesiar. E ele, junto com Edwin Bowers, eles criaram um livro, eles desenvolveram esse livro e da técnica da zonoterapia. Então, o Fitzgerald, principalmente, é considerado o pai da reflexologia podal. Mas a gente tem uma mãe também, que é a Eunice Egan. Dizem que ela era assistente, ela era fisioterapeuta e assistente do Fitzgerald, e ela foi aprimorando os estudos e ela foi mapeando os pés com relação aos pontos que se refletem em cada parte do corpo, né? Então ela conseguiu trazer aí dentro dessa referência dela. Essa primeira imagem que a gente vê é do Fitzgerald e essa senhora que a gente vê aqui em cima é a Eunice Egan. Então, são eles considerados o pai e a mãe da reflexologia podal ocidental, mais recente, da história mais recente. Então, ela é da década de 30 e ele é aí de 1916, 1915, que ele começa a trazer essas referências. E quais são os benefícios da reflexologia podal? Ela possui inúmeros benefícios, mas aqui eu trouxe só alguns para a gente começar a conhecer como ativar a circulação. É importante a gente pensar que quando eu estou tratando com a reflexologia, eu ativo, melhoro essa circulação tanto linfática quanto sanguínea. Eu ajudo a levar mais nutrientes para o meu corpo, mas eu também ajudo a retirar os catabólicos que foram produzidos ao longo do dia. Ele é maravilhoso para tratamento de dores, para aliviar as algias que as pessoas têm. Então, como eu já falei, por exemplo, uma dor no trapézio, uma dor de estômago, ele é muito bom. Então, a gente pode trabalhar pontos específicos para tratar dores. Assim como aliviar tensões. Ela alivia tensões tanto emocional quanto tensões físicas. Como se eu estou falando que ele melhora a nutrição, ele ativa tanto o sistema circulatório quanto o sistema sanguíneo, ele ajuda também, inclusive, a melhorar o sistema imunológico. Através de pontos, através de tratamentos e protocolos, a gente consegue melhorar cada vez mais o sistema imunológico da pessoa. Pessoas que têm doenças recorrentes, por exemplo, uma cistite, dá para a gente trabalhar dentro da reflexologia, ajudar a aumentar o sistema imunológico dela e diminuir essa recorrência da cistite, por exemplo. Um dos exemplos que a gente pode ter, uma pessoa que fica muito resfriada, muitas vezes dá para a gente tratar através da reflexologia. Outra coisa que é maravilhoso, há pontinhos específicos para isso, que é, por exemplo, para o sono. Quando a gente fala de melhorar a qualidade do sono, não significa melhorar a quantidade de horas. Dependendo da quantidade de horas para cada pessoa, é suficiente. Tem gente que dorme 6 horas é o suficiente, tem gente que dorme 10 e ainda não é suficiente. Então é importante que quando a gente vai fazer a reflexologia, é pensar que quando eu trato a pessoa, eu consigo fazer com que essa pessoa relaxe mais, ela durma com uma melhor qualidade, e daí independente de tempo, tá? Mas tem que ser o tempo adequado para essa pessoa. Então, a reflexologia com pontos específicos, protocolos específicos, a gente melhora a qualidade do sono. Um outro benefício que a gente percebe é que quando termina essa reflexologia, a pessoa ela já sai sonolenta. Trazendo aí a reflexologia, ela é uma técnica mais dolorida. Como ela trabalha com pontos reflexos, e esses pontos reflexos geralmente há um desequilíbrio,
ela é uma técnica dolorida. Mas mesmo assim, às vezes durante a sessão, há clientes que dormem, há clientes que relaxam durante a sessão. E a principal finalidade, o principal benefício que se tem para a gente trabalhar com a reflexologia é o reequilíbrio do organismo. Então, toda vez que eu trato alguém, eu estou trazendo aí uma finalidade de reequilibrar o organismo de forma geral. Esse é o principal benefício. Então, se é uma dor, eu vou equilibrar. Se é uma falta de circulação, está faltando um pouco de circulação naquela região, eu vou ajudar a equilibrar o corpo. Então, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. É sempre esse o principal benefício que a gente tem na técnica. Como é uma técnica aí maravilhosa, mas a gente ainda tem algumas contraindicações. E essas contraindicações, a gente tem principalmente um processo inflamatório agudo. Por exemplo, uma fascite plantar, a pessoa ela não vai tolerar o toque na região. Então, contraindicado aí a gente fazer um atendimento para a região dos pés. Agora ela está com uma faringite, sem bactéria, sem fungo, é só um processo inflamatório, às vezes por um processo alérgico. Então a gente pode inclusive ajudar no tratamento da faringite, que é um processo inflamatório. Agora, se for um processo infeccioso, é contraindicado a gente atender, tá? Processo inflamatório é um processo inflamatório agudo, a gente não pode atuar na região, mas a gente às vezes pode trabalhar com essa terapia reflexa para equilibrar. A gestante, a gente não pode pôr a mão nela antes de completar aí os 3 meses. Eu diria até 14 semanas ou até 16 semanas, que é quando ela entra no quarto mês de gravidez. Então, no quarto mês de gravidez, a gente já pode começar a atender com a reflexologia, com exceção de pontos como útero, ovário, hipófise e relaxamento muscular. Esses pontos são contraindicados em qualquer período da gravidez, desde lá do primeiro mês até o último mês. Agora, se essa gestante está lá com 40 semanas e você quer trabalhar para ajudar no trabalho de parto, aí sim a gente pode apertar esses pontos. Caso contrário, a gente não pode fazer pressão nesses pontos. Trombose, tromboflebite, contraindicado absoluto a gente atender. Diabetes e hipertensão que não estão controladas, a gente também não pode fazer atendimento. Ah, mas você falou que pode ajudar na diabetes. Pois é, mas se ela tiver com uma diabetes que não está controlada, ela pode não ter tanta sensibilidade, assim como a hipertensão. Na hipertensão pode ter rompimento de vasos sanguíneos. E mesmo fazendo pressão no pé, isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Lembra que ela ativa a circulação. Quando ela ativa a circulação, eu posso gerar um aumento dessa pressão arterial e esse aumento da pressão arterial, para quem já não controla, isso pode fazer muito mal para a saúde dela. Casos de febre normalmente tem um processo infeccioso, o corpo ele já está tentando combater alguma infecção, então não tem necessidade da gente tirar o foco dessa região e levar lá esse foco de atenção do corpo para os pés, o foco tem que ser na doença, então num processo de febre contraindicado absoluto, pode de repente até fazer um escalda-pés, mas o tratamento da reflexologia em si a gente não pode fazer. Ferimentos na região do pé, então às vezes a pessoa tem alguns cortinhos entre os dedos, isso geralmente está relacionado com fungos, a gente não pode tratar. Micoses na unha também a gente não vai tratar com essa pessoa. E na região onde tenha calos ou a região pode estar um pouquinho mais sensível, a gente não massageia aquela região. Então, é uma contraindicação relativa, eu não posso fazer aplicação nessa região, tudo bem? Então, são algumas contraindicações, existem outras contraindicações que a gente não pode atender, mas essas são as principais que eu trouxe para vocês. Num caso de pacientes oncológicos, é sempre pedir a indicação do médico, ver se ele faz a autorização para você. Caso contrário, a gente não pode também
fazer o atendimento. E aqui eu trouxe para vocês a zonoterapia, onde a gente pode já começar a trabalhar de casa as áreas que a gente precisa trabalhar. Essas áreas, essas regiões que a gente pode massagear, ela não é nenhum tratamento em específico, mas ela já pode ajudar nos tratamentos e no nosso cotidiano. Então, a região dos dedos do pé, ela representa a cabeça e pescoço. Então, os seus dedos, ele tem representação da região da sua cabeça. Na região dos nossos metatarsos, ela vai representar a região de tórax. Na região ali da almofada superior, na região da sola do pé, essa região B que a gente vê aí anotadinho, é a região do tórax. Então, processos respiratórios, ajudar na respiração, batimento cardíaco, é nessa região que a gente pode ajudar a massagear. A região C, que vai pegar já os ossos da região dos ossos do tarso, ela representa aí o nosso abdômen, tá? O abdômen ela é representada aí na região C. Na região pegando quase o tornozelo, embaixo ali dos maléolos, pegando o osso do calcâneo, ele representa a pelve. Então, órgãos genitais, por exemplo, estão nessa região. Então, se eu quero trabalhar com uma zonoterapia, eu posso massagear cada uma dessas regiões. Pode fazer movimentos circulares, então pressão aí com o polegar e fazer movimentos circulares, deslizar, tá? Pode usar um creme, um óleo, pode massagear essas zonas, essas áreas para ajudar um relaxamento. Essas zonas a gente também pode fazer a aplicação para crianças e bebês. Então, como criança ainda está em processo de formação, o corpinho aí está crescendo, a gente vai trabalhar com zonas. Então, para uma criança, por exemplo, dormir melhor, massageie a região de cabeça. Se o intestino não está funcionando direito, massageie a região do abdômen. Então, cada uma dessas regiões tem aí uma finalidade de tratamento e a gente pode ir massageando e ajudando a gente mesmo, ou até os nossos parentes, clientes, utilizando a zonoterapia. Mas lembrando, eu não estou trabalhando com pontos específicos para tratamento, simplesmente por áreas. E aí eu quero falar um pouquinho do mercado de trabalho da reflexologia podal. O mercado de trabalho, então a gente precisa entender aí quem atua um pouquinho nessa área. A gente tem cursos livres de 40, 60, 120 horas de reflexologia. Tem cursos também dentro do curso técnico, como o técnico de massoterapia, a formação, o profissional ele sai com uma técnica de reflexologia. Tem na graduação, como na fisioterapia, no tecnólogo em estética, tem em algumas faculdades, em algumas graduações tem, e na pós-graduação, em algumas pós-graduação, às vezes dentro do curso, por exemplo, de terapias integrativas, tem essa técnica de reflexologia podal, porque ela complementa. Esqueci de falar, na naturopatia, na graduação de naturopatia e na pós-graduação de naturopatia, às vezes também encontra essa técnica. Só que o que acaba acontecendo? Essa técnica às vezes está dentro de um curso. Você não precisa fazer uma pós-graduação só de reflexologia podal ou uma graduação só de reflexologia podal. Ela está dentro de algumas dessas áreas, tá? Ou se quiser também tem os cursos livres. Mas dentro da pós-graduação é possível a gente aprender essa técnica e atender muito bem utilizando a reflexologia podal. Então, são profissionais que atuam nessa área e que podem estar aí aperfeiçoando seus atendimentos usando a reflexologia podal. E o que você precisa para montar uma sala para atender com reflexologia? Eu brinco que 2 cadeiras já são suficientes, uma para o cliente sentar e a outra para a gente atender. Mas também fica mais confortável, às vezes, uma poltrona para o cliente e um banquinho para a gente. Mas a forma mais adequada é uma maca, onde o cliente possa deitar e usar uma cadeira ou um mocho para que a gente possa fazer esse atendimento sentado. Mas também, se quiser, a reflexologia a gente também pode fazer ela de pé. Mas de mais confortável para o cliente, o ideal é que seja uma maca, um divã, onde ele possa deitar e receber essa técnica.
Então, um dos equipamentos que talvez a gente precisa é da nossa maca. Mas também eu trouxe para vocês conhecerem um outro equipamento que, para quem tem interesse de trabalhar com essa técnica e só com essa técnica, tem esse bastãozinho, ó, um bastãozinho de reflexologia, onde você pode palpar as regiões ou até massagear, estimulando cada uma das regiões, tá? Então, isso daqui é um bastão de reflexologia. A gente pode encontrar ele em madeira, pode encontrar ele em pedra, pode encontrar ele até de forma em metal. Mas eu só recomendo a utilização dele para quem vai fazer um atendimento só trabalhar com isso. Caso contrário, eu não vejo tanto a necessidade da utilização do bastão. Até ele tira um pouquinho da sensibilidade das mãos. Se você não sabe ainda que pressão atuar, você precisa começar com a massagem das mãos. Outra coisa é que isso aqui então não é obrigatório. Outro produto, se há necessidade de creme ou de óleo. Na verdade, você vai precisar de álcool 70 ou um antisséptico para os pés. E um papel toalha para você limpar e jogar esse papel fora. Só isso. Porque o creme ou o óleo que a gente vai usar nos pés, se você usar muito creme e muito óleo e você precisar trabalhar com pontos específicos, o dedo vai escorregar e isso não vai ser legal. Então, o ideal é sempre que a gente trabalhe sem usar creme, sem trabalhar com óleo. Se quiser, no final do atendimento, para terminar e eu brinco com um carinho nesses pés, a gente pode trabalhar usando um creme para ajudar no processo de hidratação. Mas antes não se tem tanta a necessidade de passar creme ou óleo nessas regiões. Outra pergunta aí que muita gente deve estar curioso: quanto ganha uma pessoa que trabalha com reflexologia? Depende. Depende de quanto tempo de atendimento você vai colocar. Uma reflexoterapia podal, uma reflexologia podal aí com uma finalidade de atendimento, vai ter aí uma duração de pelo menos 30 minutos. Menos do que isso, a gente faz uma massagem de relaxamento nos pés. Quando você trabalha com a reflexologia, o ideal é que você trate a pessoa. Então, por isso que a indicação é de 30 minutos. Mas também dá para fazer atendimentos de 1 hora e 10, 1 hora e meia. Então, o seu valor de atendimento vai ter aí relação com a região onde você mora, onde você atende, na verdade, com o tempo de duração. Então, eu vou trazer aí uma média para vocês, que um atendimento, às vezes, de 30 minutos, ele sai R$ 50. O atendimento de 1 hora, R$ 120. Mas tudo depende da região. Se na sua região de atendimento, uma massagem, por exemplo, ela tem aí um valor de R$ 100, 30 minutos, é mais ou menos esse valor. Então, você precisa avaliar o mercado onde você está atuando para adequar aí com o valor tanto de mercado, não colocar um valor tão acima, mas também não colocar um valor tão abaixo. Conheço muita gente que chega a tirar, às vezes, até 3, 4 mil reais no mês trabalhando com reflexologia. Então, tudo depende da quantidade de atendimento, depende do valor seu de atendimento. Eu estou falando especificamente dessa técnica. O incluir em tratamento é que, para quem trabalha no aspecto da estética, dá para você trabalhar com a estética e dá para você incluir no tratamento. Então, está fazendo uma limpeza facial, você pode incluir a reflexologia. Você faz um atendimento de relaxamento, de yoga, você pode fazer a aplicação da reflexologia. Faz massagem, pode incluir no tratamento. Então, ela pode ser uma técnica exclusiva. Eu posso trabalhar só com a reflexologia podal, mas eu também posso fazer com que ela faça parte de outros tratamentos. Então, às vezes, o seu cliente vai ficar lá numa máscara hidratante, eu posso, enquanto isso, fazendo uma massagem nos pés para dar uma atenção, para tratar, para ajudar no meu tratamento. Então, o mercado de reflexologia podal aí é bem amplo e eu sempre digo que ele é sim um diferencial de atendimento. E aqui eu trouxe o mapa
para vocês conhecerem, um mapa do Osni Tadeu, daquele livro que eu trouxe como uma referência aí bibliográfica para vocês. Esse mapa, esse mapa que a gente está vendo, ele trabalha com áreas reflexas, então ele traz ali, por exemplo, na região 2, ele trabalha a cabeça e pescoço, na região 1 ele trabalha a circulação sanguínea, a linfática, ele traz na região 10 a parte das vias urinárias, região 11 intestino. Então ele traz como uma área, não como um ponto específico. Do outro lado desse mapa, a gente vê pontos específicos. Então, por exemplo, lá no seu dedo do pé, tá? Eu vou mostrar na mão, mas é lá no dedo do seu pé, na frente da unha, lá no seu hálux, é o ponto, por exemplo, de hipotálamo. No dedo do seu pé, lá na região da digital, a gente tem hipófise. Na articulação do seu quinto dedo do pé, entre a falange e o metatarso, ali a gente tem representação de ombro e quadril. Então, ali são pontos. Quando é ponto, eu venho e pressiono a área. Quando é região, eu venho massageando essa região, tá? Então, essa tá uma das diferenças que a gente tem de atendimento de trabalhar com áreas reflexas e ponto reflexos. É massagear a região ou trabalhar com simplesmente pressões nessa área. Aqui tem um outro mapa. Esse outro mapa, ele traz aí também alguns outros pontos, como olhos, orelhas. Ele traz pontos específicos, como região de garganta, amígdala, né? Então, ele traz pontos específicos, mas que tem mais ou menos a mesma representação do outro mapa que a gente viu. Esse mapa é um mapa que eu desenvolvi junto com um profissional de publicidade. Ele traz tanto a parte interna quanto externa do pé. Então, ali na parte interna do pé, a gente vai encontrar a parte da coluna, a parte externa do pé, a lateral ali do pé, ombro, coxa femoral, joelho e cotovelo. Traz também sobre o nervo ciático. Na região plantar ali dos pés, a gente tem ureteres, intestino, região do pulmão, olhos, ouvidos, hipófise, hipotálamo. Então, nesse mapa, é um mapa que, através do meu estudo, através das minhas práticas, com base em alguns autores, como o próprio Osni Tadeu, eu acabei desenvolvendo um mapa próprio para os meus atendimentos. Então, esse é um mapa que eu acabo utilizando. Bom, eu só vou dar agora algumas sugestões de tratamento para vocês com relação a uma das maiores queixas que as pessoas trazem, que é a constipação intestinal, dor de cabeça e coluna. Então, esses tratamentos que eu trouxe para vocês conhecerem, a gente vai pressionar essas áreas dos pés de 1 a 5 vezes e vai tratando de acordo com a queixa da pessoa. Então, por exemplo, constipação. Uma das regiões que é importantíssimo a gente tratar é a região de intestinos. Então, eu massageio essa região de intestino para ajudar a movimentar o bolo fecal da pessoa. Essa massagem, ela sempre vai ser na região do arco do pé e sempre dos dedos em direção ao calcanhar. Se o problema foi relacionado à cabeça, dores de cabeça, a gente vai trabalhar as falanges, mas eu digo a falange principalmente distal. A falange distal, ela tem aí a representação da cabeça, tanto na região plantar quanto na região das unhas, na região dorsal. Então, a gente pode massagear a falange distal, que a gente está trabalhando cabeça, e já é possível a gente trabalhar o ponto da dor de cabeça, quando se tem dor de cabeça. Quando se tem dor na coluna, então dor na coluna cervical, torácica, lombar, a gente vai massagear a parte interna dos pés. Então a gente faz a massagem nessa região e a gente consegue, apertando aí, repetindo os movimentos, a gente consegue o tratamento. Sempre que a gente vai pressionar num pé, a gente sempre pressiona no outro. A indicação é que a gente sempre comece pelo pé direito e depois a gente vá para o pé esquerdo. Então, massageia, por exemplo, o intestino do seu pé direito
e depois vai lá no pé esquerdo e massageia mais um pouco. Volta no direito novamente, massageia mais um pouco. Se é uma dor de cabeça, massageia lá os dedos, todos os dedinhos do pé, desde o hálux, desde o primeiro dedo até o quinto dedo. Todos os dedos têm a representação de cabeça. Na continuação desse vídeo, eu quero mostrar um pouquinho uma massagem nos pés. Tudo bem? Bom, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho dessa aplicação da massagem nos pés, tá? Vou mostrar algumas áreas usando esse bastão e depois a gente faz um pouquinho de prática. Região aqui dos dedos, a gente representa a cabeça. Então, cada pontinha de dedo ele tem representação de cabeça. Nessa região, a gente tem a região de pescoço. Então, a falange média e proximal, elas representam o pescoço de todos os dedos. A coluna, ela está representada aqui nessa região medial do pé. Aqui a gente tem cervical, torácica e a lombar. Na região aqui interna, a gente tem o intestino, como eu disse. Para quem quiser, tiver interesse, essa área aqui é chamada de área do pulmão. Posso trabalhar nessa região aqui, entre a almofada superior e o arco do pé, a gente tem ponto de plexo solar. Então, são pontos que a gente utiliza para trabalhar. Eu estou demonstrando com um bastão, então onde eu faço pressões, tá? Ou eu posso trabalhar com deslizamentos usando o bastão. Eu particularmente prefiro usar as minhas mãozinhas para atender. Então, antes de atender a pessoa, eu vou fazer uma higienização com álcool 70, higienizo todos os pés, o pé ele já está higienizado, tá? Mas eu faço uma higienização trazendo do calcanhar até os dedos para saber se não tem nenhum machucadinho, nada que possa me impedir esse atendimento. Faço essa percepção e eu posso ir massageando. Massageando para a gente perceber se tem algum desequilíbrio. Lembra que eu aperto e eu tenho essa finalidade. Aperto a região plantar, aperto a região dorsal e tento identificar algum desequilíbrio. Percebendo se tem algum desequilíbrio, eu anoto lá na minha ficha e parto para o atendimento. Se eu for atender com relação a uma dor de cabeça, posso massagear cada dedinho aqui do pé. Vou massageando, massageando várias vezes. Se for um problema respiratório, eu posso trabalhar aqui a área do pulmão. Se for um problema relacionado ao intestino, eu posso trabalhar nessa região plantar, na região do arco do pé. Agora, se for com relação à coluna, essa região mais medial dos pés. Tudo bem? Faço a massagem, massageio toda a região dos pés, massageio, volto, dor de cabeça, volto para a região, trabalho outra região, volto a massagear. Massageio bem esse pé. Se quiser finalizar com um creme, pega um pouquinho, esfrega lá na sua mão e passa lá no pé. Hidrata, finaliza com movimentos circulares, usando o polegar. Pode massagear, lembrando que não é uma massagem suave, é uma massagem que ela gera um certo desconforto. Massageia toda a região e pode finalizar com pequenas percussões. E aí, gostaram um pouquinho da demonstração? Gostaram um pouquinho aí da história, dos benefícios da reflexologia? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom proveito desse conteúdo e, se tiverem interesse, a gente tem a formação desse curso e ele dá uma aprofundada um pouquinho maior e aprende novos pontos, outras regiões do pé para a gente tratar. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau!